Olá, queridas famílias dos alunos da Educação Infantil. Aqui é a professora Camila, de Educação Física. O vídeo de hoje tem como objetivo ajudar a vocês, famílias, a entenderem na prática os exercícios e as atividades que estamos sugerindo no comunicado de aquisição da leitura e da escrita. Vamos usar vários sentidos nessas atividades sugeridas: o tato, a visão e a audição. O primeiro movimento básico para a escrita é a reta e o círculo. Reta e círculo são os movimentos básicos, iniciais da escrita. Muito importante observar ali no comunicado e nesta figura que coloquei no vídeo, a direção das setas. Elas indicam o movimento. No caso da reta, dizemos assim: de cima para baixo. No círculo, também iniciar de cima para baixo. Falar durante a execução dos movimentos, no início e no fim, e sempre que necessário, também ajuda a criança a interiorizar esses conceitos de cima para baixo. Para isso, podemos perguntar para a criança: você sabe o que é em cima e o que é embaixo? Para trabalhar este conceito de em cima e embaixo, gostaria de sugerir uma brincadeira bem tradicional que a maioria de nós vivenciamos quando éramos crianças, ou então já ouvimos falar, que é a brincadeira do vivo-morto, mas como uma adaptação, certo? Não será vivo e morto, será em cima e embaixo. Então, a criança precisará ter uma bola em mãos, certo? Com uma bola em mãos, vai iniciar a brincadeira. A família dirá o comando e a criança fará o movimento. Então, eu vou um pouquinho mais lá para trás para vocês entenderem como que é na prática, certo? Só um pouquinho, pessoal. Então, olha só. Quando a família disser em cima, a criança colocará a bola em cima da cabeça. Quando a família disser embaixo, a criança apoiará a bola no chão. E assim por diante. Então, vamos fazer um teste comigo mesmo. Em cima, embaixo. E aí, a família pode também fazer aquele joguinho de repetir 2 vezes o mesmo comando, para trabalhar também a atenção da criança. Por exemplo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, certo? Muito bem. Essa atividade é bem interessante e eles curtem bastante. Uma outra sugestão de brincadeira sugerida no comunicado é o mestre mandou. Essa é uma atividade que os alunos curtem bastante também. As crianças gostam de ouvir o comando e fazer o que ele diz. Então, a família faz os comandos e a criança brinca. Por exemplo, o mestre mandou colocar as mãos na cabeça. O mestre mandou colocar as mãos nos pés. O mestre mandou colocar a mão em cima. O mestre mandou colocar a outra mão embaixo. E assim por diante. E se vocês quiserem aumentar a complexidade, dificultar o raciocínio das crianças nessa brincadeira, também é possível falar alguns comandos do tipo assim: girar e bater pau. Então a criança, ela vai ter que fazer o quê? Girar, batendo pau. Ou então a criança pode pular num pé só com a língua para fora. São atividades divertidas, onde eles aprendem muitos conceitos, não é mesmo? Outra brincadeira importante sugerida
explorando a percepção tátil das nossas mãos, das mãos das crianças, é fazer esses dois movimentos, para cima e para baixo. E o circular também, de cima para baixo, nas costas da criança. Então vamos imaginar uma criança aqui no meu vídeo, certo? Aqui está a criança e vocês podem então praticar neles e depois eles em vocês esse movimento do círculo, sempre começando de cima para baixo e da reta, de cima para baixo. Com certeza aí na prática esses movimentos vão produzir cócegas nas costas das crianças e eles vão aprender se divertindo. Outra brincadeira importante sugerida lá no comunicado também é explorar materiais com as mãos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um prato circular. Então, fazer a criança passar o dedo no prato, sempre começando de cima para baixo, explorando esse movimento do círculo. Pode também virar o prato ao contrário, que tem um círculo menor, geralmente, começando de cima para baixo. Também pode ser utilizado uma colher comum de cozinha que tem uma reta, então estimular a criança a passar o dedo nesse objeto, nessa reta, de cima para baixo. Ou então, um outro material que talvez vocês tenham em casa é o palito de churrasco, que também é uma reta e também pode ser trabalhada a questão de cima para baixo. E quem tiver em casa uma corda também pode estimular esses movimentos utilizando ela. Pode colocar ela esticadinha no chão e a criança pode passar o dedo na corda, sempre de cima para baixo, de cima para baixo. E a corda também pode se transformar num círculo. Então, você faz um círculo com a corda, muito bem, e estimula a criança a fazer um movimento circular, sempre começando de cima para baixo, de cima para baixo. Muitos recursos fáceis que temos à nossa mão para fazer essas atividades, não é mesmo? E eu, como professora de educação física, vou sugerir algumas outras atividades que trabalham a questão da coordenação motora fina. Vocês já ouviram ou sabem o que quer dizer isso? A coordenação motora fina envolve o uso dos pequenos músculos que temos nos nossos membros superiores, mãos e braço e antebraço, mas principalmente aqui nas mãos. E esses músculos, eles são fundamentais para o processo de aquisição da escrita, porque esses músculos, eles permitem, além do escrever, desenhar, coordenar movimentos das mãos e dos olhos. E isso é muito importante, como eu disse, no processo de leitura e escrita, não é mesmo? Essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida desde bebê até 6 anos, mas nada impede de, quando a criança for maior, também ser estimulada a coordenação motora fina. Até a gente, que já é uma criança bem maior, pode aprimorar essa habilidade que temos da coordenação motora fina, certo? E vou dar algumas sugestões. Aqui eu tenho, nesse potinho, milho e feijão. Até vocês podem brincar com a criança que o lanchinho da tarde vai ser pipoca, mas que aconteceu uma confusão, algo inusitado. O milho foi guardado junto com o feijão e eles se misturaram. E agora? Como vão se fazer pipoca? Chama a criança para ajudar a fazer essa separação, porque nesse movimento de separação, a criança vai usar o movimento da pinça, certo? Que é feito
pelo dedo indicador e pelo polegar e trabalha super bem a coordenação motora fina. Então, deixa o potinho com o milho e o feijão misturadinhos num cantinho e aí você disponibiliza 2 outros potes para fazer a separação. Então, a criança tem que fazer o movimento da pinça, pegar, por exemplo, aqui a pipoca, pôr no potinho, pegar, por exemplo, aqui o feijão e pôr no outro potinho e assim por diante, até terminar. Será um desafio, talvez não precisa colocar uma porção tão grande para a criança separar, mas o pouco que ela fizer já estará estimulando a coordenação motora fina dela. Uma outra atividade que eu quero sugerir é do pregador e peças de pano. Para nós adultos, pegar um grampo de roupa, abrir e fechar é uma coisa óbvia, mas para as crianças é um super desafio. Isso eu sei porque pratico nas aulas de educação física e percebo que para alguns é complexo pegar o grampo, apertar, imprimir a força, abrir e fechar. Então essa atividade ajuda bastante também na coordenação motora fina. Então, com um barbante que você pode colocar na sua casa, pode até usar um varalzinho de chão, quem tiver. Aproveita a mamãe, já pede ajuda do filho para pendurar a roupa, né? Que está usando, que a mamãe lavou e tal. E pede para a criança fazer esse movimento de pendurar os panos. Certo? Parece fácil, gente, mas é bem difícil para eles. Principalmente quando tem que pendurar algo, porque numa mão segura o objeto e essa mão precisa ser o apoio, segurar o objeto preso no fio, e a outra abrir o grampo e prender a roupa. É complexo, com certeza. Uma outra atividade que também podemos fazer com grampos de roupa é essa aqui do prato. Então vejam só, nesse prato aqui, desenhei alguns espaços, em cada um deles tem números, certo? E em cada número, a criança precisa colocar o correspondente de grampos. Então, por exemplo, aqui, número 1, a criança também vai trabalhar a pinça, abrindo o grampo e colocando lá no número 1. Aí vamos para o 2. O movimento da pinça e já trabalhamos a quantidade, outros conceitos também elementares na educação infantil. 3 grampos. E assim por diante. Pode fazer a quantidade que for necessária, do 1 ao 5, do 1 ao 3, conforme a família achar adequado. Certo? Uma outra atividade, muitas ideias fervilharam na minha cabeça. Uma outra atividade é pegar esses canudos, pode ser colorido, pode ser de uma cor só, o que tiver disponível, cortá-los em pedaços assim menores, certo? E entregar para a criança um pedaço de barbante. E aí, colocar esses pedaços de canudo dentro do barbante. Também parece assim, nossa, que fácil. Não é. É difícil. Até nós adultos precisamos de uma certa concentração para colocar dentro do canudo o pedacinho, dentro do canudo não, dentro do barbante o pedacinho de canudo. E assim por diante, a criança pode ir explorando. Quanto maior o pedaço do canudo, mais difícil fica. Quanto menor, mais fácil. Então depende aí do desafio que vocês querem lançar às crianças. Aí depois que colocar os pedaços de canudo no barbante, vai formar um colar. Isso mesmo. Então já fiz o meu, aqui ó, ficou bem interessante. É uma forma divertida de também trabalhar o movimento da pinça e da coordenação motora fina.
E para terminar esse vídeo de dicas, eu trouxe aqui o cotonete. Aí você pensa, cotonete? Sim, pintar com cotonete. Também uma experiência bem interessante. Então, entrega para a criança um desenho, um livro, ou até uma folha para elas pintarem, produzirem um desenho, conforme vocês acharem mais adequado. Aí a criança molha o cotonete na tinta guache, e pode pintar fazendo bolinhas, ou pode pintar como se fosse um pincel mesmo. E aí, olhem quais dedos eu estou utilizando. 2, no máximo 3 para segurar o cotonete. E isso é muito importante depois para a criança aprender a segurar o quê? O lápis, a caneta, que é o processo da leitura e escrita, certo? Espero que vocês tenham gostado das dicas, das práticas que fizemos no vídeo de hoje. Espero que realmente ajude e inspire vocês a colocar em prática as sugestões que nós estamos enviando pelo comunicado. Desejamos ricos momentos de aprendizado para as crianças, juntamente com as famílias. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Muito obrigada e um forte abraço aí em cada criança, em cada família, aqui pela telinha. Tchau!